Eu vou começar essa história muitos anos antes da tragédia final, porque o que aconteceu com Martha McKay não foi apenas um crime isolado. Foi uma sequência de eventos que atravessou décadas, envolvendo perdão, fé, desconfiança e uma reviravolta que poucas pessoas poderiam imaginar. Para entender essa história, é preciso voltar para um lugar muito específico no sul dos Estados Unidos. Um lugar tranquilo, cercado por árvores antigas, água calma e casas históricas que parecem ter parado no tempo. Esse lugar é Horseshoe Lake, no estado do Arkansas. Durante muito tempo, aquela comunidade era conhecida por ser silenciosa e segura. Pessoas se conheciam pelo nome, as famílias viviam ali há gerações e muitos moradores descreviam o local como um refúgio longe da correria das grandes cidades. Uma das casas mais conhecidas da região era uma propriedade histórica chamada Snowden House. A residência ficava às margens do lago e era cercada por ciprestes altos que criavam uma paisagem quase cinematográfica. Durante muitos anos, aquela casa pertenceu à família de Martha McKay. Martha nasceu em uma família relativamente tradicional do sul dos Estados Unidos. A casa onde ela cresceu tinha sido construída em estilo antigo, lembrando as grandes residências do período anterior à Guerra Civil Americana. Era uma construção grande, ornamentada, com varandas amplas e jardins que se estendiam até a beira da água. A matriarca da família era Sally Snowden McKay. Sally era uma mulher idosa, respeitada e bastante conhecida na região. Ela tinha 75 anos quando sua história acabou se tornando parte de uma tragédia que marcaria a família por décadas. Outro membro próximo da família era Joseph Lee Baker, conhecido simplesmente como Lee Baker. Ele tinha 52 anos e era um guitarrista de blues bastante respeitado em Memphis. Sua música era conhecida entre fãs do gênero e ele costumava visitar a família com frequência. Durante muitos anos, a vida na propriedade seguiu de forma tranquila. Mas, em 1996, tudo mudou. Naquele ano, um crime brutal abalou completamente a comunidade de Horseshoe Lake. Sally Snowden McKay e Lee Baker foram assassinados. O responsável seria um adolescente chamado Travis Lewis. Na época, ele tinha apenas 16 anos. Travis morava nas proximidades e era considerado um jovem problemático por alguns moradores. Depois da investigação, ele acabou sendo acusado pelos assassinatos. O caso chocou profundamente a região. Crimes violentos não eram comuns naquela área, e o fato de envolver um adolescente tornava tudo ainda mais perturbador. Travis Lewis acabou sendo condenado pelos assassinatos. Ele recebeu uma pena de cerca de 28 anos e meio de prisão. Apesar da condenação, ele continuou afirmando que não era responsável pelos crimes. Segundo relatos posteriores, ele chegou a dizer que outra pessoa teria sido a verdadeira autora das mortes. Mesmo assim, a condenação foi mantida. Enquanto isso, a vida de Martha McKay seguiu marcada pela perda da mãe e do primo. Pessoas próximas disseram que aquela tragédia mudou completamente a vida dela. Perder 2 membros da família em circunstâncias tão violentas deixa marcas profundas em qualquer pessoa. Mas com o passar dos anos, algo surpreendente começou a acontecer. Martha tomou uma decisão que muitos ao redor dela não conseguiram compreender. Ela decidiu perdoar Travis Lewis. Relatos posteriores indicam que essa decisão foi motivada por razões pessoais e espirituais. Algumas pessoas próximas disseram que Martha acreditava que o perdão era necessário para que ela conseguisse seguir em frente com a própria vida. Ela também parecia acreditar que Travis poderia não ter sido o verdadeiro responsável pelos crimes, ou que pelo menos merecia uma chance de recomeçar. Com o passar do tempo, Martha começou a manter contato com ele enquanto ele ainda estava na prisão. Esse detalhe surpreendeu muitas pessoas que conheciam a história da família. Amigos próximos chegaram a dizer que não achavam aquela ideia uma boa decisão. Um amigo chamado Frank Bird chegou a comentar que tentou alertar ela, dizendo que manter contato com alguém condenado por um crime tão grave poderia ser perigoso. Mas Martha seguiu sua própria convicção. Os anos passaram e, em 2018, Travis Lewis finalmente foi libertado da prisão após cumprir cerca de 23 anos da pena. Quando ele saiu da prisão, Martha tomou uma decisão ainda mais surpreendente. Ela ofereceu trabalho para ele. Travis passou a trabalhar na propriedade da família. A Snowden House, naquela época, já tinha sido restaurada por Martha e transformada em um local elegante usado como bed and breakfast e também como espaço para eventos e casamentos. O lugar era conhecido por festas ao ar livre, reuniões sociais e celebrações organizadas sob as árvores antigas da propriedade. Pessoas que conheciam Martha descreviam ela como alguém que gostava da vida social e de receber amigos. Segundo a irmã dela, Katie Hutton,
Martha era uma pessoa que realmente amava a vida que tinha construído naquele lugar. Durante algum tempo, parecia que a decisão de oferecer uma segunda chance estava funcionando. Mas cerca de 1 ano e meio depois da libertação de Travis, algo começou a dar errado. Segundo investigações posteriores, um incidente envolvendo dinheiro teria causado um conflito entre os dois. Cerca de $10.000 em dinheiro desapareceram após a venda de um lustre antigo que ficava na propriedade. Martha sabia que Travis tinha estado na casa naquele dia. Depois disso, ela decidiu demitir ele. Esse detalhe acabou se tornando um dos pontos mais importantes para entender o que aconteceu depois. Em março de 2020, algo estranho aconteceu na propriedade. Um sistema de alarme foi acionado. A polícia foi chamada até o local. Quando os agentes chegaram, encontraram a porta dos fundos aberta. Dentro da casa estava Travis Lewis. Quando percebeu a presença da polícia, ele pulou de uma janela do segundo andar e tentou fugir. Ele correu pelo gramado da propriedade em direção a um carro, mas o veículo acabou ficando preso no terreno. Então ele tomou outra decisão desesperada. Ele correu em direção ao lago. Minutos depois, entrou na água tentando escapar. Mas Travis Lewis acabou se afogando. Enquanto os policiais ainda tentavam entender o que havia acontecido dentro da casa, eles fizeram uma descoberta devastadora. O corpo de Martha McKay foi encontrado no interior da residência. Ela tinha 63 anos. Relatos iniciais indicaram que ela havia sido atacada violentamente dentro da casa que tanto amava. Segundo informações divulgadas posteriormente, ela foi encontrada no topo da escada da residência. A investigação indicou que ela havia sido esfaqueada e agredida. A causa oficial da morte foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, mas o cenário indicava claramente um ataque brutal. O que chocou ainda mais os investigadores foi perceber quem era o homem que havia fugido para o lago. Era exatamente a mesma pessoa que décadas antes havia sido condenada pelos assassinatos da mãe e do primo de Martha. Ou seja, o mesmo homem que havia destruído a família dela em 1996 havia voltado 23 anos depois e tirado a vida da própria Martha. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena comunidade de Horseshoe Lake. Moradores ficaram profundamente assustados. Alguns disseram que naquela noite trancaram todas as portas e permaneceram dentro de casa rezando para que a situação terminasse. Outros disseram que nunca imaginaram que algo assim poderia acontecer naquele lugar. Mesmo com a sequência de eventos aparentemente clara, ainda existem perguntas que nunca foram completamente respondidas. Uma delas é a motivação exata para o ataque. Algumas autoridades acreditam que o conflito envolvendo o dinheiro desaparecido pode ter sido o fator que desencadeou a violência. Mas como Travis morreu logo depois do crime, muitas respostas desapareceram com ele. Também existe outro aspecto que muitas pessoas discutem quando falam desse caso. Alguns acreditam que a decisão de Martha de perdoar Travis foi um gesto extremamente corajoso e baseado em convicções profundas. Outros acreditam que ela pode ter subestimado o risco de trazer de volta para sua vida alguém com um passado tão violento. Essas interpretações continuam sendo debatidas até hoje. O que permanece como fato é que a história da família McKay acabou se transformando em uma das mais trágicas histórias criminais associadas ao estado do Arkansas. Uma mulher perdeu a mãe e o primo em um crime violento. Decidiu perdoar o homem condenado por esse crime. Acreditou que ele merecia uma segunda chance. E décadas depois, acabou sendo morta pelo mesmo homem dentro da mesma propriedade que carregava tantas memórias da família. É uma história que levanta perguntas difíceis sobre perdão, confiança e a natureza humana. E também lembra algo que muitas vezes aparece em casos criminais reais. Nem sempre as pessoas que tentam fazer o bem conseguem prever as consequências das próprias decisões.